Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite ao pessoal que está participando aqui do programa Acendendo Você, nessa quarta-feira. Toda semana estou aqui com vocês. Meu nome é Walter Trebitz, como vocês já sabem na publicação, mas como eu vejo aí o pessoal sempre se reapresenta, eu vou começar a me reapresentar de novo. E assim a gente caminha junto aqui em mais uma reflexão no assunto de hoje. Não deixando de lembrar que vocês se inscrevam lá no nosso canal, acionem o sininho das notificações, dê lá seu gostei, que isso contribui com o nosso trabalho aqui para vocês poderem receber o nosso conteúdo e continuar nos acompanhando aqui. Hoje, mais uma vez, com muita alegria, eu trago aqui um tema para a reflexão da nossa noite aqui, para que forme um ambiente de crescimento em cada um de nós, Que a nossa ideia do Acendendo Você é oferecer ferramentas, mecanismos, reflexões, para que cada um consiga se desenvolver a sua consciência, criar a sua independência, nesse caminho que é um caminho de ascensão. Transição planetária não é só um discurso, é um fato, mas ela não acontece se você não estiver no plano de ascensão de si mesmo. Então, esse encontro, esse autoconhecimento, essa busca, um seguir seguro de si, Vamos parar de seguir alguém fora de nós, vamos seguir nós mesmos. Você quer seguir alguém, você quer seguir um líder, seja você líder de você mesmo. Siga você, se encontre. Nesse encontro, você vai encontrar, uma repetição aqui, Você vai nessa busca de um caminho seguro para você, de independência. Porque dentro da transição planetária, o ser humano será importante para o planeta, não mais as coisas, não mais o que o ser humano tem de material, mas e sim de consciência e de espiritual. De fato, o ser humano está sendo convidado a participar de um plano em que nós, de fato, seremos humanos, Hoje ainda nós temos uma interferência da 3D aí, da Matrix, que a gente chama, e que nos leva, muitas vezes, a condições que, de fato, nós não conseguimos ser totalmente humanos, Mas vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso, trabalhando para um mundo transformador para o ser humano, Não mais aquele mundo conduzido, o mundo artificial, com todas as influências que a gente escuta hoje de inteligência artificial, tecnologias e tudo mais. Vamos usar, sim, como ferramentas, mas vamos dominar a si para que a gente possa usufruir do mundo. Não dominar o mundo, mas usufruir do mundo. O autodomínio fará com que você possa usufruir do mundo. Você não seja dono de nada que não seja seu, mas, ao mesmo tempo, você não será vendido a ninguém. Você não será instrumento de nada e de algo que vá te conduzir. Então, esse é um trabalho muito importante que a gente faz no plano da ascensão. E hoje nós escolhemos o tema a dualidade e os mecanismos da convivência humana. Bem, nós escolhemos falar sobre a dualidade. Primeiro, o que é essa dualidade? O que eu quero dizer com dualidade? É um princípio bastante raso de existência humana, em que se concebe sempre a necessidade do positivo, do negativo, do sim, do não, do frio, do quente, dos opostos, dos opostos, e eles convivem em si, do bem e do mal, esses opostos que eternamente nos conduziram a um comportamento, uma vivência e uma descrença do nosso próprio valor essencial como seres humanos dentro desse plano, que é o plano da Matrix 3D. Dentro dessa convivência, que nos fez ignorar o que nós temos de mais valor na nossa essência, os nossos valores maiores. Dito isso, o que eu tenho a mostrar para vocês nesse contexto? O plano da dualidade, ou seja, o necessário dos opostos, é um plano falso, é um plano de convencimento da humanidade, no qual nos disseram ali ao longo da nossa existência
E para que a gente conheça o bem, a gente tem que conhecer o mal. Para que a gente cresça ou aprenda, a gente precisa sofrer. Tudo isso são clichês existenciais colocados no nosso ambiente, até com bastante intelectualidade e razoabilidade, pessoas de renomado nome acadêmico muitas vezes defendem essas teses, já defenderam. Filósofos como Aristóteles, né, o aristotelismo fala do plano da relatividade, que as coisas são relativas, e que é necessário, sim, o plano da dualidade para que o ser humano entenda o que é o bem, ele precisa conviver com o mal. Digo a vocês com a toda a tranquilidade do mundo, sem ser dono da verdade, ou sem querer convencer ninguém aqui, apenas trazer a reflexão que tudo isso é falso. Você não precisa viver o mal, você não precisa viver o ruim para conhecer o bem. E eu digo isso a vocês por quê? Porque o bem é um princípio infuso, ele nasce com você, ele está na tua essência, a tua essência está baseada numa tríade divina, a beleza, a bondade e a verdade. Né? Isso está em você. Então, a sua essência divina traz isso dentro de você. Nós, dentro desse plano cartesiano, esse plano aristotélico de existência, dos relativos, dos opostos, dos duais, fomos levados a nos convencer que nós somos uma verdadeira tábula rasa existencial, que nós nascemos rasos, sem um plano, né, um plano de vida objetivo, sem uma existência importante, apenas, né, fazedores da nossa própria realidade dentro do conceito do que nos trazem, né, como realidade de vida. E isso é uma parte da grande parte da falácia existencial, da falsidade da nossa própria existência, porque nós não somos uma tábula rasa. Quiseram que nós entendêssemos isso até mesmo pelo plano darwiniano da evolução, princípio da evolução. Então, o homem começa de uma ameba e chega ao ser senciente que nós somos, né? O ser consciente que nós somos. Isso tudo é falso. Isso é um discurso acadêmico, histórico, antropológico, muito, muito falso em relação à nossa própria existência. E foi muito bem usado para nos convencer, não, você é uma tábula rasa, você precisa entender a vida dentro desse plano dual. Então, por mais que você conheça o bem, que isso seja parte da sua essência, que isso nasce com você, que é a sua essência divina, você precisa experimentar o oposto a isso para que você entenda. Então, você precisa sofrer para aprender, você precisa experimentar o ruim para conhecer o bom. E isso é o crime existencial contra a humanidade. Né? Então, diferentemente do que as bases evolucionistas nos tentaram convencer, nós nascemos de uma essência divina, de uma essência plena, e somos amortizados, ou fomos amortizados no sentido oposto. Ao invés de nós chegarmos nesse plano, na Terra, como seres a evoluirmos, nós chegamos com uma bagagem importante, consciencial e espiritual, que nos foi amortizada, que nos foi apagada, ao contrário do que tentam nos convencer. Portanto, já dentro do princípio da dualidade que eu iniciei a falar com vocês sobre isso, ninguém precisa experimentar a expiação, ninguém precisa experimentar comida ruim para entender qual que é a boa, né? E dentro desse aspecto tem até um exemplo bastante emblemático, né? Experimenta oferecer para um bebezinho de 1 ano e meio, 2, uma comida ruim, ele não vai comer, ele vai cuspir fora, e é um bebê. Porque a essência do que é bom ele já tem, ele já sabe o que é, né? Já tem dentro dele os princípios, né, mais elevados do que é bom para ele, ainda que ele seja um bebê, ainda que ele não tenha experimentado a vida na dimensão de uma pessoa adulta. E daí a gente pode transportar isso para qualquer coisa. Você não precisa experimentar o mal para você progredir, para você crescer, para você conhecer o bem. Aí muita gente diz, mas né, no sofrimento a gente aprende. Sim, aprende. O aprendizado é constante, é total. Toda a sua vida você está aprendendo. Agora, onde que você precisa sofrer para aprender? Você não precisa sofrer para aprender. Você pode aprender também pelo bem.
Você pode aprender pela vivência do bem. Você não precisa experimentar, né, a expiação, o sofrimento, para dizer, não, com isso eu estou crescendo. Você cresce, mas você poderia ter crescido sem esse processo. Portanto, né, a dualidade, né, os opostos vigentes, eles só têm um caminho, né, manipular a nossa consciência do que nós próprios somos. Na medida que você tem que aceitar que você precisa, né, do princípio do que é mal, né, do princípio do que é estragado, para você conhecer o bem, né, te colocam num plano de submissão, num plano de sofrimento, num plano de aceitação do sofrimento, que é o pior, né, porque no regime de crenças, há de se falar, e já se falou muito disso, né, que o ser humano veio e ele tem um plano de expiação e provas, ele tem um plano a sofrer, que isso traz consciência, que traz conhecimento a ele, que traz a experiência da vida. Mais uma vez, né, repetindo, ok, você está experimentando a vida, você está crescendo, mas não, volta ao ponto, não é necessário o sofrer. Não é necessário comer comida ruim para você saber qual que é a boa. Traga isso para sua vida. Experimenta uma comida estragada, vai ver se você come. E você precisa comer ela para saber qual que é a boa? Você precisa comer uma comida não temperada para saber que a outra que você fez com mais capricho é melhor? Não, você já sabe disso. Está dentro de você. E nesse princípio muito facinho, muito raso de exemplo, é tudo na sua vida. Então, qualquer outro tipo de experiência dentro do plano dual, né, do plano dos opostos, nós não temos obrigação, nós não temos dever, e ninguém tem o direito de nos obrigar a passar por esse processo. Entretanto, vocês vão encontrar nas academias de ciência, nos livros das maiores filosofias, pensamentos, né, maniqueístas, que se chama, né, que admitem a existência do mal. O mal por si, muita gente acha perigoso falar isso, eu também acho que o mal não existe. O mal não existe como algo criado. Ele começa a existir quando você nega o bem. Obviamente que se o ser humano vem, passa uma existência na Terra, crendo, recebendo isso como crença, que de alguma forma ele vai enfrentar desafios dentro do que a gente conhece como mal, obviamente, né, que esse mal existe, mas ele não existe como algo criado, ele não existe como algo original. O mal vivido pelo ser humano, no qual faz ele sofrer, é a negação desse bem. Principalmente quando a gente estabelece, inclusive, dentro de um assunto que eu abordei a semana passada, que é o regime de crenças, a forma que a gente crê no mundo, como a gente acredita nas coisas, né? As experiências dos nossos familiares, muitas vezes frustradas, aquelas frases feitas, que isso não presta, que aquilo não presta, que fulano não presta, que homem não presta, que mulher não presta. E aí os descendentes, os mais jovens, vão repetindo essas frases e vão encontrar uma verdadeira roda de samsara, o mesmo processo de sofrimento, os mesmos desencontros, as mesmas pessoas que não prestam, os mesmos relacionamentos frustrados, né? Porque dentro do repetir, né, do regime dos opostos, né, que para aprender precisa sofrer, todos esses clichês existenciais do ser humano que ficam impregnados, né, na nossa essência, tem o falso dentro dessa questão. Então, primeiro, você quer se livrar, né, do princípio dos opostos, do pensamento polarizado. Bom, se eu não sou de um time, eu tenho que ser de outro. Se eu não sou de um partido, eu tenho que ser de outro. Parem com isso. Vivam a vida, vivam a verdade. Você não precisa ser de partido nenhum, você não tem que ser de time nenhum. Não estou falando aqui que a pessoa não pode ter um time de futebol, mas não no sentido de você ter que subir, levantar uma bandeira, se apaixonar por isso e lutar por isso de uma forma insana. Curta a vida dentro da sua liberdade de escolha, das coisas que são próprias da sua existência, principalmente no princípio pelo qual o bem está em você. O bem, a verdade, a beleza, Pai, Filho, Espírito Santo, manifesto em você.
Isso não é uma profissão de fé religiosa dita dentro de uma igreja. Pai, Filho, Espírito Santo é o Criador expresso em você. Beleza, bondade e verdade. De acordo com essa aceitação de si, essa aceitação em você, você vai perceber que cada vez mais você não precisa de processos dolorosos na vida para você enfrentar. E isso eu estou falando de uma dualidade importante que é da nossa existência. Você pode analisar dezenas de aspectos duais da vida, né, onde existem os opostos. E saibam vocês que dentro de uma filosofia, uma das filosofias mais antigas que existem no planeta Terra, que é a filosofia maçônica, o número 2 é considerado um número maldito. Justamente porque ele predispõe que dentro do um absoluto, que é o Criador, que é o amor, que é a essência, vem o oposto. Nasce o oposto, que é o número 2, que é a oposição, né, à essência do um, que é o todo, que é o Criador. Que, segundo palavras maçônicas, é o grande arquiteto do universo. Portanto, né, isso, obviamente, tem uma importância de nós prestarmos atenção, porque é uma filosofia centenária. Né? Os estudos vindos dessa ordem são centenários, então não é algo que é tão assim volátil a ponto de se desconsiderar como algo a se observar dentro desse princípio de reflexão que a gente está aqui falando para vocês. Então, por mais que a gente tenha muito que falar sobre a dualidade, essa que vos digo hoje, né, faz com que você passe a se perguntar se você precisa conhecer o mal para viver o bem. Você precisa? Né? Você precisa? De fato, não. De forma nenhuma, porque você é o bem manifesto. Como se você é o bem manifesto, você vai precisar do mal. Obviamente que se você negar esse bem, o que você vai viver é o oposto. Mas o oposto não é criado, não existe na criação divina o princípio do mal, o princípio da negação do bem. Como muitos quiseram filosofar sobre isso, escreveram tratados sobre isso. De Mané, né? Mané fala de maniqueísmo. O maniqueísmo é predispor a existência do mal, a convivência do mal com o bem, dentro desses opostos. E nessa esteira de entendimento, né, nessa linha de entendimento, nesse caminho de entendimento, a questão que vem de Aristóteles do relativismo, o que fala o relativismo? Que o que é bom para você pode não ser para mim, e o que é mal para você pode não ser mal para mim. Isso é uma peste negra na existência humana, falar um negócio desses. O mundo foi desconstruído sob o ponto de vista da nossa existência humana, do respeito ao ser humano, justamente por esses conceitos. Eu ouvi de espiritualistas que diziam porque já não estão com a gente mais, já foram para o plano metafísico, mas eles diziam, nas suas palestras, nas suas profissões filosóficas, que você precisa das guerras, você precisa dos conflitos, porque você desenvolve tecnologia, você desenvolve determinados interesses, e sinto muito, eles estavam totalmente equivocados. Porque é muito fácil você dizer o quanto é útil uma guerra quando a bomba não explode dentro da sua casa. Quando você não é vítima dessa guerra. Aí é fácil dizer que ela é necessária para a evolução. E é uma tremenda mentira. Porque quem disse isso ganhou dinheiro com a guerra. Ganha até hoje. Por isso que se inventou esse princípio da relatividade. O que é bom para você pode não ser bom para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E a dualidade estudada nos termos do que a gente está dizendo, mostra que o bem será o bem onde se fizer, e o mal será o mal onde se fizer. Não existe o que serve para você, não serve para mim, o que serve para mim pode não servir para você. Isso não existe. Isso eu estou falando aqui com todo o coração, com todo o amor para vocês, um princípio de ética, né? De construção do ser humano.
não de interesses egoístas. Obviamente que se a pessoa vive sob interesses egoístas, ela constrói a sua existência no egoísmo, vale todos esses conceitos. Inclusive para favorecer os seus próprios interesses, onde ele faz com que grupos se submetam à sua vontade, acreditem que eles precisam ser pobres, acreditam que eles precisam sofrer, acreditam que eles precisam adoecer, e esses grupos existem no mundo inteiro, formados aí, servindo a interesses ainda que pairam com suas sombras. Obviamente que a gente está numa época de transição, de ascensão de consciência, tudo isso vai ser paulatinamente purgado, retirado do nosso plano. Mas isso ainda é uma realidade. Mas essa realidade ela pode se modificar se você se modificar, se você passar a entender o seu processo. Né? O seu processo que você não é obrigado a viver nessa dualidade. Você não faz parte dela, você faz parte de uma essência maior. Agora tenha paciência porque foi-lhe retirado a consciência disso. Mas o retorno a essa consciência que é o nosso trabalho hoje. A luta para nos vermos como realmente nós somos, seres de luz, seres divinos, seres à imagem e semelhança do Criador, é tudo isso. Ser um semideus ou um Deus em expressão não é uma questão de vaidade. Uma questão agora, não, como eu sou igual a Deus ou eu sou parecido a Deus, então eu sou o máximo. Não é isso. Mas é o que significa você com você mesmo. Qual que é o seu papel? Qual que é o seu vínculo com a criação? Não é uma questão de vaidade perigosa, porque já foi dito muito isso, que nós somos semideuses, e muita gente usou isso da pior forma possível. Se envaideceu, criou elementos, né, de autoprojeção, não é nada disso. Não é nesse sentido. A divindade que está dentro de nós é dentro da nossa iluminação, dos nossos valores e da formação, formação não, ela existe, mas do retorno à nossa consciência maior, da nossa própria ascensão. E sem conhecer tão assim de perto esse princípio da dualidade, fica muito difícil a gente conseguir se ver nesse processo de ascensão. Se a gente não abandonar o regime de crenças limitantes, de clichês sociais existenciais, de repetição, para entender que tudo isso é falso, que tudo isso não faz parte da nossa vida, que a nossa vida é a base, como eu falei a vocês, da beleza, bondade e verdade, né? Dentro dessa tríade, do princípio criador do ser humano, fica muito complicado a gente falar de consciência e de ascensão. Mas o caminho é esse, é se reconhecer. E se reconhecendo o divino, você pode utilizar isso a seu favor, para o seu crescimento. Não para o seu envaidecimento, mas para o seu crescimento. Bom, meus queridos e queridas ouvintes, quero agradecer aqui a participação de todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Quero agradecer também, posteriormente, aqueles e aquelas que puderem assistir a nossa live aqui, que nos deixa imensamente felizes por dividir isso com vocês. Estou aqui no meu minutinho final, meus 2 minutinhos finais. Quero agradecer também a equipe, a coordenação, né, do programa aqui, da equipe da TV Galáctica. Aqui, desculpe, não é a TV, aqui é a TV Crom. Estou fazendo confusão. A equipe da TV Crom, eu tenho outro na TV Galáctica, mas isso são todos nós somos irmãos. E da equipe da TV Crom, a coordenação do nosso programa, participação de vocês. Espero que vocês levem a mensagem de hoje numa bela reflexão, né, numa bela expansão, né, de si mesmo nisso, um auto-reconhecimento desse valor que todos nós temos, né, que somos, na verdade, seres divinos e não tábulas rasas que começam de um zero para chegar em algum lugar dentro de um processo meramente evolutivo, né? Dentro disso também, ainda pego um ganchinho final aqui para falar para vocês, né, dentro do pequenininho tempo que eu tenho ainda aqui, que numa pergunta que sempre me fazem quando eu sou entrevistado sobre a questão extraterrestre, a nossa relação de contato com eles, como é que vai ser, e como é que vamos ter condições de ter um contato com seres
que tem um conhecimento, uma consciência maior, sendo que nós somos. Eu só tenho a responder. Nós somos divinos tanto quanto eles. Nós temos uma imensa consciência amortecida, né? Ela se despertando, ela estando nesse despertar, o contato vai ser muito produtivo, muito linear, né? E muito saudável. E esse é o convite que a gente sempre faz a vocês aqui, né? Essa expansão da nossa consciência e da nossa ascensão. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima quarta.